São 7h23. Já já tem um quadro check-up no rádio com o médico geriatra, Dr. Belísio Neto. Manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 992053030, 992053030. Vamos agora com o quadro Por Dentro dos Seus Direitos, com o Dr. Márcio Leonardo, subcoordenador do PROCON do nosso Rio Grande do Norte. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Dr. Márcio Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Chegando aqui, pergunta no nosso WhatsApp, o ouvinte conta que comprou um ventilador há mais ou menos 35 dias. Deu problema, voltou na loja que comprou e a loja disse que não tem nada a ver com essa história. O que é que está certo nisso? Marcos, a loja tem muito a ver com essa história. Nós temos uma lei que tem plena validade, vigência e eficácia, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E no Código estabelece a responsabilidade solidária dentro da cadeia nessa relação de consumo. Ou seja, quem vende, ele é na verdade o primeiro responsável por dar um norte a esse consumidor e auxiliar na solução do problema. Essa solidariedade ela é tão forte que, dependendo do prazo, se você vende um produto que o consumidor não consegue usar, não é o caso desse com mais de 30 dias, mas se a loja ou o vendedor entrega um produto que você não consegue usar ele nem por uma única vez, ele tem a obrigação de fazer a troca, de entregar um produto novo, né, que funcione perfeitamente, para a loja, o lojista, o vendedor discutir com o fabricante ali a reposição de estoque. Nesse caso aí, a loja ela teria, isso é decisão judicial, ela teria no mínimo a obrigação de prestar todo o auxílio ao consumidor no contato com a assistência técnica do fabricante. Esse auxílio, Marcos, diferentemente do que muita gente pensa, não se resume a você informar um 0800, entregar ali um site da empresa, não. A loja ela tem a obrigação, inclusive, de manter esse contato com o fabricante, gerar o número do protocolo, orientar o consumidor a como encaminhar aquele produto para assistência técnica, né? Se for na cidade de Caicó, o consumidor ele vai procurar assistência por si só, né? A loja vai informar onde fica, ele vai procurar, às vezes no livreto também traz essa informação, mas enfim, se a assistência for fora da cidade, a loja ela vai proceder com os procedimentos necessários para o encaminhamento desse produto. Ou seja, a loja tem responsabilidade sim. Essa resposta, esse atendimento que foi dado a esse consumidor, que não tem nada a ver com isso, pode configurar inclusive um ato ilícito ou até um crime contra o consumidor. Agora, nesse caso, por exemplo, a loja, inclusive, segundo aqui o nosso ouvinte, está alegando que o produto saiu da loja sem qualquer defeito, né? Mesmo assim, ela tem que garantir ao nosso cliente todo o conserto do ventilador? Sim, Marcos, e quem está dizendo isso não sou eu. Existe decisão judicial, existe aí, inclusive, entendimentos do STJ, que é um tribunal superior no nosso país, STJ e STF, onde ele estabelece essa obrigação do lojista de prestar assistência, principalmente quando não existe assistência na cidade. Mas você veja, ela vai ter que dar, no mínimo, uma orientação, entrar em contato, gerar o número de protocolo, e isso se for solicitado pelo consumidor. O consumidor, Marcos, ele pode muito bem por si só, se ele tivesse interesse e à disposição, entrar em contato com o fabricante, ou pela internet ou pelo telefone, mas por que é que o Código criou essa responsabilidade solidária? Porque, Marcos, enquanto para mim e para você pode ser muito fácil esse contato, ligar para um 0800, informar alguns dados pessoais, informar ali número de série de produto, modelo de produto, especificar qual o problema, qual o defeito, o vício que apareceu. Para outras pessoas, esse procedimento não é tão fácil. Não é tão fácil. Então a loja, ela não soube como vender, não soube como ganhar o dinheiro daquele consumidor, porque não sabe agora prestar um mínimo de serviço no pós-venda. Então fique claro, a responsabilidade existe. Inclusive, que fique bem claro eu não sei qual é a loja, também não me interessa da pergunta, mas para qualquer comerciante, seja uma loja, seja até uma empresa de fundo de quintal, o consumidor, se ele quiser, hoje a loja nega ao consumidor o mínimo de auxílio na tentativa de reparo desse produto. Ela está com isso ganhando o direito de ser ajuizado, de integrar um processo judicial como parte
O consumidor ele pode abrir um processo judicial se ele se sentir prejudicado para tentar a reparação de eventual problema, pode ser um dano material, um dano moral, a troca desse produto. Ele pode colocar só o fabricante, pode colocar fabricante e loja, tanto quanto pode colocar só a loja. E a loja terá que responder. Se ele colocar, por exemplo, loja e fabricante, o consumidor, no momento de uma execução desse processo, depois da sentença judicial, depois do eventual recurso, ele vai apontar, o juiz, o julgador, vai solicitar que o consumidor aponte contra quem ele quer executar a sentença. Se ele quer fazer meio a meio, meio loja e meio fabricante, e ele pode optar, por exemplo, fazer essa execução contra a loja. A loja vai ter depois, Marcos, obviamente, uma ação regressiva, vai poder entrar com a ação, vai poder entrar em contato, até ajuizar contra o fabricante, se ela achou que está pagando mais do que devia ou pagando o que não devia. Por isso que fique claro, não é inteligente prestar esse tipo de mau atendimento ao consumidor e não auxiliar. Você pode virar depois real no processo judicial. Então tente. Assim o fabricante recusa, o consumidor ele vai pelo menos entender, ele vai ter no coração a ideia de que o lojista tentou ajudar, como muita gente chegou no Procon falando isso. Muita gente comprou um ventilador, comprou um ar-condicionado, várias marcas existem no mercado, mas comprei, não resolveu, não sei o que, a loja fez tudo, tentou ajudar, entrou em contato, o problema não foi solucionado, os prazos foram descumpridos. Eu vou receber essa reclamação com um olhar diferente do que se, por exemplo, chegar um consumidor dizendo que a loja não ajudou em nada. A loja vira parte reclamada, no processo judicial pode virar parte ré. Então não é inteligente esse tratamento do consumidor, porque a lei está aí, a lei estabelece essa responsabilidade, a lei é de 1990, mas nós temos decisões judiciais muito recentes, nós temos entendimentos muito novos, já desse ano de 2022 do STJ, muito proveitosos e favoráveis ao consumidor. Então você prestar esse mau atendimento no pós-venda não é inteligente. Outra pergunta que o ouvinte conta que ele é cliente de uma operadora de telefonia celular, né? E aderiu a um plano para pagar menos, né? E no mês seguinte veio a mesma fatura que ele pagava antes. E ele reclamou da operadora e por 2 meses, nos 2 meses seguintes da reclamação, a fatura veio zerada, né? Ele está preocupado o seguinte, será que mesmo que se ultrapassar, por exemplo, o relativo a diferença que eu paguei, isso pode no futuro a operadora cobrar ou não? Marcos, veja bem, o que deve ter acontecido aí, por incrível que pareça, foi uma boa solução apresentada pela operadora. Certamente a operadora ela compreendeu, ela entendeu que aquela fatura no valor elevado do plano antigo foi indevida, o consumidor eventualmente deve ter quitado aquela fatura, pode ser até que não tenha quitado, mas acontecem muitas soluções com algumas operadoras, infelizmente não ocorre com todas. Ocorrem muitas soluções por mera liberalidade. O consumidor faz uma reclamação, às vezes a operadora tem até uma resposta pronta, uma explicação para o que aconteceu, ou seja, recusando o direito do consumidor, mas por liberalidade, ela não recusando o direito do consumidor, a lei, o direito daquele consumidor que está reclamando, mas por liberalidade soluciona o problema. Nesse caso aí, o que deve ter acontecido é que essa fatura que ele pagou equivocadamente foi restituída a ele em dobro em créditos. Então ele está aí com 2 faturas zeradas. Não é impossível, eu até gostaria muito que isso acontecesse, que venha uma terceira fatura zerada e talvez ou com valor menor e outra fatura com valor menor até regularizar o montante. No mais, o medo que o consumidor tem de dar no futuro ser cobrado ali por um atraso, por um acumulado, existe disposição, essa não é do direito do consumidor, é do direito civil, do Código Civil, que você não deve se não for cobrado. Então, se você padecer no futuro qualquer outra emissão de fatura com a qual você não concorda, se viesse eventualmente um acumulado, mas eu creio que isso não acontecerá, você vai reclamar do mesmo jeito que reclamou e que solucionou seu problema. Mas eu creio que o que houve aí foi uma solução de repetição de INDEP por valor igual ao dobro do que ele pagou em excesso. O ouvinte pergunta o seguinte, doutor Márcio, eu comprei uma válvula de pneu, bico da roda, e cobraram um valor absurdo pelo bico, né? Paguei R$150, quando na verdade o preço normal é 35, né? Depois de colocado no carro, posso devolver o produto caso não aceite pagar pelo valor? Marcos, nesse caso o valor ele não será um vetor que proporcionará que tornará possível o cancelamento dessa compra. A única coisa que poderia gerar aí algum resultado, que não seria resultado de cancelamento de compra, já que ele comprou numa loja, aí vem aquela velha diferença da compra na loja, compra pela internet.
Se esse consumidor tivesse feito essa compra pela internet, ele teria 7 dias de direito de arrependimento. Nesse caso, teria ainda essa complicação dele ter instalado o produto e depois se arrependido por causa do valor. Mas, enfim, se fosse pela internet, uma compra fora do estabelecimento comercial, ele teria 7 dias para exercer o direito de arrependimento. Isso independentemente de qualquer explicação. Não seria necessário provar vício do produto, que a válvula que ele comprou não tinha aplicabilidade no carro dele, por exemplo, deixando bem claro que o fato dele ter instalado poderia ser contestado pelo fabricante ou por quem vendeu. Se a compra for na loja, a única coisa que pode alterar a situação da compra, Marcos, seria vício no produto. Se quando ele instalasse, fosse encher, tivesse um vazamento, ou se não conseguisse instalar por um defeito de fabricação, ele entrar em contato com a loja e solicitar a troca desse produto, e não o cancelamento da compra. Marcos, se ele fez uma compra, se ele chegou lá e decidiu comprar, isso acontece muito com farmacêuticos, com o medicamento. Você pode comprar num estabelecimento um produto que custa R$30, e em outro estabelecimento o mesmo produto pode custar 5. Isso acontece muito com material escolar. O PROCON de Natal, não foi o PROCON do Estado do Rio Grande do Norte, o PROCON Natal identificou nesse ano de 2022 diferença de preço de material escolar. Eu estou falando do material da mesma marca. Por exemplo, uma marca bem conhecida, Faber-Castell. Você comprava um lápis por um valor X em uma papelaria, em outra tinha uma variação que passava de 600%. 600%. E aí vai do consumidor, o direito de opção, o direito de você, a sua obrigação de pesquisar, de procurar o melhor preço. Então essa diferença de preço, infelizmente, ela existe e ela é incentivada pelo nosso mercado nacional, pela legislação brasileira. O que é proibido aqui é o nivelamento de preço, o tabelamento de preço. Então, infelizmente, o que é que eu vou ter que dizer aí para o ouvinte? Que nessa pergunta que ele fez, que a legislação, o Poder Judiciário, o PROCON, vai interpretar que essa compra por um valor que depois ele se arrependeu foi culpa dele. Então não vai justificar o arrependimento, não vai justificar a troca ou o cancelamento dessa compra, infelizmente. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, Geraldinho? Qual? Esse de cá? Agora sim, vamos colocar aqui para o nosso doutor Márcio Leonardo. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Márcio. Eu tenho um plano da TIM faz bastante tempo, faz uns 2 anos. Eu comecei pagando R$25 e foi aumentando 35, 45. E outro dia ligaram para mim dizendo que eu ia pagar 3 meses de 55. Se eu não pagasse, perderia o plano e depois voltaria ao normal. Eu disse, tudo bem. Só que veio uma vez de 55, outra de 70 e agora já veio 75. E essa de 75 eu resolvi não pagar mais. E então eles já bloquearam meu plano. Eu quero saber o que é que eu posso fazer para resolver. E aí, doutor Márcio? É uma atitude realmente absurda da operadora, né, Marcos? Não existe respaldo legal nem contratual. Veja bem, eu quero deixar uma coisa bem clara para todos os ouvintes. Existe uma alteração de valores anualmente no seu plano de telefonia, porque a Anatel permite que haja essa recomposição de valores, nós temos inflação, etc. Ou seja, o valor que você paga hoje pelo plano que você contratou, não é o mesmo valor que você vai pagar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, vai ter ali uma certa alteração, e essa alteração ela é permitida pela lei, é permitida pela agência reguladora e, obviamente, será executada e cobrada pelas operadoras de telefonia. No entanto, nesse caso da ouvinte, está muito claro pela mudança muito alta de valores que o que aconteceu não foi um reajuste, o que aconteceu foram mudanças consecutivas de plano e sempre mudanças a pior contra o consumidor. Então, se você pegar, esse aqui eu não sou o senhor da verdade, mas é o que deixa muito claro na pergunta e nos fatos que foram postos aqui, que se você pegar uma fatura antiga, vai ter uma descrição com um certo plano, e esse plano ele foi mudando, não apenas os valores. É isso que nós temos que ficar atentos na fatura de cada mês, o nome do plano que você contratou. Nesse caso aí, Marcos ele vai daqui a pouco divulgar o WhatsApp do PROCON. A ouvinte ela vai entrar em contato com o PROCON pelo WhatsApp. Eu vou responder, eu vou enviar para ela uma mensagem automática que traz ali os dados que são necessários para abrir a reclamação. O que é que deve acontecer num caso como esse? Tudo que você pagou indevidamente, que você não aceitou desde a sua primeira contratação, desde quando você pagava, não lembro se era 30 e pouco a primeira fatura ou 20 alguma coisa,
tudo que você pagou acima desse valor até agora, isso aí tem que ser calculado, tem que ser lhe restituído em dobro. Então, a intenção do PROCON, uma reclamação dessa, é que essa ouvinte, Marcos, ela vinha passar aí muitos meses ou até anos, dependendo de quanto tempo vem durando essa problemática, sem pagar a fatura da TIM. Igual a nossa primeira pergunta, eu acho que foi a primeira, esse valor vai ser restituído, o plano antigo dela será reabilitado no mesmo acesso móvel, no mesmo número de telefone, e todo esse valor tem que ser restituído. E isso eu estou falando numa atuação via PROCON. Se ela quisesse, por exemplo, colocar as mãos, ter de volta esse dinheiro que ela pagou, poderia procurar até a via judicial. Na via judicial ia discutir esse valor pago a mais, irregularmente, cobrado de forma indevida e abusiva pela TIM, e até uma reparação por danos morais. Para fechar, nossa última pergunta do programa de hoje. Bom dia, meu amigo Marcos Dantas, bom dia, doutor Leonardo e ouvintes da 95 FM. Eu gostaria de saber, doutor Márcio Leonardo, eu comprei uma mercadoria, certo? E quando a moça mandou para mim, ela disse que não pagava tanto imposto, certo? E, infelizmente, ontem eu recebi a nota de imposto, 800, quase 900 reais. Eu pedi a ela que ela mandasse no meu MEI, ela disse que não estava conseguindo, mandou no meu CPF. Então, eu queria saber do senhor como é que eu faço, porque eu não quero pagar esse imposto, não. É um absurdo esse imposto que está vindo para mim. A mercadoria, eu não vou ter nem lucro com essa mercadoria. Infelizmente, ela não me explicou como é a primeira compra que eu fiz lá na fábrica dela. Ela não me explicou e mandou a mercadoria, certo? Então, eu queria saber do senhor quais são os procedimentos para que eu refugue essa nota e não pague esse imposto. E ele, Tomás Leonardo? Uma questão, bom dia, primeiro ouvinte, uma questão bastante complexa. Olha, veja bem, a questão tributária, ela vai ser difícil a sua contestação em relação ao tributo, né? Porque seria uma contestação que envolveria outros órgãos de governo federal, órgãos de governo estadual, que o tributo era lançado, existe uma base de cálculo, que às vezes varia muito, varia de estado, se for dentro do mesmo estado, varia muito, dependendo do produto, de onde vem o produto, então há uma série de variações. Então, isso aí, entendendo que houvesse um equívoco no lançamento desse imposto, deveria ser contestado esse valor que está sendo cobrado junto ao órgão tributante, né? A pessoa junto ao tributante que está fazendo a cobrança. A relação negocial aí não é uma relação de consumo, porque quando a ouvinte coloca na pergunta em não ter lucro com a mercadoria, quer dizer que ela comprou a mercadoria para revenda. Essa negociação de compra e venda não configura relação de consumo, porque o consumidor, no que está dito na legislação, é aquela pessoa que contrata um serviço ou compra um produto como destinatário final. Então, quando você compra para revenda, você não é consumidor. Sem fornecedor e sem consumidor, não existe relação de consumo. Embora exista aí uma grave afronta, por exemplo, se a pessoa que lhe vendeu me deu a entender que garantiu que o imposto não seria alto, ou se não tiver tocado no assunto, é uma questão paralela. Mas se você que compra pergunta sobre o imposto, a pessoa fala que não é caro e vem esse valor muito alto, houve aí no mínimo uma ludibriação, então uma ocultação da realidade no momento dessa compra. Mas, enfim, a primeira coisa a fazer nesse momento seria entrar em contato com quem lhe vendeu. Se for o caso, se você realmente não vai ter lucro nenhum com a venda dessa mercadoria, tentar cancelar esse negócio. Eu não sei se o pagamento já foi efetivado, se você teria que solicitar dinheiro de volta, se você ainda não pagou e tem medo, por exemplo, de ser cobrado, ser executado, etc. Mas, enfim, a negociação é muito importante. Digamos que você não consiga solucionar o problema. Não vai procurar o PROCON com essa questão, porque não estará cobertado pela competência do PROCON por não configurar direito do consumidor, mas, não havendo a solução, existe aí a porta aberta do juizado especial na cidade de Caicó. Dependendo do valor dessa confusão, do valor do problema, se não ultrapassar os 20 salários mínimos, você pode procurar o juizado especial, inclusive sozinha, abrir lá o seu processo judicial, discutir essa compra, discutir valores, mas enfim, é uma questão complexa. Se fosse direito do consumidor, se você tivesse comprado produtos para o seu uso e o vendedor lhe deu uma garantia ali que não seria cobrado imposto, então você não pagaria tanto no valor final e você é chocada, então houve ali uma propaganda enganosa, houve uma forma de ludibriar o consumidor para passar a mercadoria para frente. Ela disse que está muito preocupada porque a mercadoria está presa, né, até ela pagar, ela dividiu no cartão R$2.000, né?
Pronto, Marcos, num caso desse aí, como eu disse, se chegou a ser apreendida a mercadoria por questão tributária, vai ser muito difícil ela derrubar o valor cobrado. Tem como contestar? Tem, mas é mais difícil do que contestar a multa do Detran, é complicado mesmo. Nesse caso aí, ela entra em contato com quem vendeu, tenta o cancelamento dessa compra e deixa bem claro, olha, eu não quero mais, não vai dar certo para mim, não vai dar o lucro que eu espero, ou a gente cancela aqui ou procura via judicial. Acabou a conversa. Então tente, eu sei que a situação é complexa e complicada para nosso ouvinte, né, que é um investimento muito alto de fato, mas primeiramente a conversa. A conversa é muito mais vantajosa às vezes do que justiça, muito mais vantajoso do que PROCON. Tente solucionar amigavelmente essa mercadoria para liberar sem esse pagamento é quase impossível. Né? Ou seja, o mais conveniente seria o estorno dessa mercadoria para quem fez a venda e a devolução do valor ou o cancelamento dessa compra no cartão para nosso ouvinte aqui da cidade de Caicó. Obrigado por sua participação, gente. Lápis e papel na mão, telefone de contato do PROCON aqui de Caicó. Primeiro com a minha voz, ninguém entende, mas aí Marcos depois coloca com a voz dele aqui brilhante de trovão e fica mais fácil. É o 99223 2261. 992 23 22 61, né? Isso mesmo, não vai fazer ligação, não vai mandar áudio, vai falar comigo por escrito, eu lhe retorno com a mensagem padronizada e daí seguimos o nosso contato. Quem falar comigo hoje, Marcos, eu não vou responder hoje, talvez não responda amanhã, nós ficamos aí, está um serviço acumulado, isso acontece eventualmente, eu corro, faço o possível, deixo até de dormir para zerar, mas está muito lotado hoje, eu passei uns dias sem poder comparecer ali na Central do Cidadão, sem poder seguir com o serviço, mas eu deixo aqui a garantia que nós damos há 7 anos, né? 7 anos essa garantia está daqui ao vivo para todos. Quem procurar não deixará de ser atendido. Se for o caso, se houver realmente o direito do consumidor sendo afligido, sendo ferido, o caso não deixará de forma nenhuma de ser encaminhado. Falou comigo hoje, eu não respondi hoje, amanhã, por favor, peço perdão, mas o caso será apreciado, com certeza. Obrigado pela sua participação. E o recado do coração, os cheiros e abraços do mundo inteiro, para a mamãe que está nos ouvindo, agora ali na Boa Passagem. Não pode faltar. Não pode faltar não. Li está nos ouvindo lá em Poeiros, abraços do mundo inteiro. Obrigado pelas perguntas e até a próxima terça-feira. 7h44. O Tomásio Leonardo volta na próxima terça.